Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui de novo, outras lidas. Dessa vez eu vou fazer uma lida diferente. No dia 18 de janeiro de 2025, eu fiz uma fala para um evento online a partir da Associação ALOS, especificamente o núcleo de psicanálise deles. E foi um texto que aconteceu como se fosse um seminário, um evento. E que eu li, comentei, conversei e achei que o texto ficou muito legal. Então eu queria fazer uma lida corrida desse texto e deixar aqui no meu canal. Então dessa vez a gente não vai ter ponto, contraponto e apontamento, mas com certeza vocês vão reconhecer aqui, e isso eu vou dizer para vocês, textos que estão em outras lidas e que vocês podem depois se aprofundar mais, tá? O texto se chama Colonialidade e Decolonialidade sob o olhar da psicanálise. Eu vou ler do jeito que estava lá, tá? E depois quero ver seu comentário, sua sugestão, se gostou dessa outra forma de fazer a lida, e que você se inscreva no canal e conte para os outros que nós estamos aqui. Olá a todos e todas, meu nome é Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly, sou professora universitária aposentada, coordeno o NEP, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação, em Poços de Caldas, Minas Gerais, desde 2006. Sou uma mulher negra de 59 anos, cabelos curtos, óculos pretos, sem maquiagem, vestido preto. Agradeço estar aqui na vantagem da virtualidade, que, no entanto, sempre nos lembra que sua emergência se deu no caos de tantas mortes e situações de desproteção, em meio à pandemia da Covid-19 e ao pandemônio que nos assolou com a soma de uma crise sanitária a uma crise socioeconômico-política de 2020 até 2023. Se por um lado, sem isso, talvez essa condição de nos encontrarmos aqui seria rara, com esse mesmo isso vimos, espero, nossa extrema vulnerabilidade diante das infecções, nossa leniência nas ações de sustentabilidade, de respeito ao cuidado com os outros e outras que nos circundam. Esta fala inicial um pouco ácida é importante para nosso tema. Prometo costurar cada ponta que for deixada em cada momento. Muito bem, agradeço de todas as formas, aos 38 anos de formada em psicologia e muitos de estudo da psicanálise, cada vez mais entendo como se deve ser simples para tratar de coisas importantes, ainda que as referências que eu vá fazer aqui sejam árduas e densas. Que não se sintam nem desmotivados nem desmotivadas no acompanhamento das referências que eu trouxer. Dividi o texto em algumas partes. Vamos acompanhando. Primeira parte, ponto de partida. Porque eu me sinto habilitada a falar do tema da colonialidade e da decolonialidade. Em obra bastante conhecida, Memórias da Plantação, Grada Quilomba, de 2020, aborda a questão da importância de que a ciência se apresente desde seu lugar de origem, que é, em suma, o lugar de fala. Não é possível construir conhecimento de maneira genérica porque o aprendizado não é homogêneo. Além de não ser genérico nem homogêneo, o saber não é único. Dependendo de onde se parte, há mais ou menos demarcações que direcionam a compreensão, o entendimento e o manejo daquilo que se vem a conhecer ou que se faz acontecer com o que se sabe. É preciso uma epistemologia que inclua o pessoal e o subjetivo como parte do discurso acadêmico. Não há discursos neutros, reforça Quilomba. Meu ponto de vista inclui uma negritude descobrida em muitos tempos, contaminada por insígnias não usuais para os negros de minha época. Enfatizo descobrida porque não foi uma descoberta. Não era algo escondido, mas algo que para uma moça de classe média com pai negro graduado e nenhuma diversidade era inexistente. Ser preta era impossível porque pretos estavam em condições adversas comuns à pretitude. De que lugar então eu via a minha cor? Da morenice que, brejeira, cabia bem. Nem entender a magnitude desse disfarce, dessa dissimulação, para a constituição de mim mesma como negra eu conseguia entender. Sem saber, o colorismo me habitava. Retomando Frantz Fanon, encontramos que há uma passagem de ser preto a ser negro que inclui a construção de uma percepção específica de que sua cor chega antes. E diante disso, caso haja qualquer condição que destoe do que se espera de sua cor, isso é entendido como não sendo. Embora negra, por ser de classe média, por ter uma educação privilegiada, eu não era vista como negra e, ao mesmo tempo, na mudança do entorno, racializada. Eu cito aqui, deixei anotado aqui e vou contar,
um exemplo de uma situação que eu vivi durante cerca de 12 anos, enquanto professora universitária numa instituição privada, em que às vezes passava o dia inteiro em muitas atividades acadêmicas, como reuniões, e depois eu ia para o apartamento onde eu morava, né, e que era no mesmo bairro, um bairro de classe média, hoje é um bairro de classe média alta em São Paulo. E era muito curioso que às vezes eu chegava da reunião, né, ia para o apartamento, tomava banho e pedia uma pizza, e na hora que eu ia pegar, né, na entrada do prédio a pizza, o entregador falava: "Seu patrão já pagou?" E eu dizia: "Já". Então, assim, é interessante como essas coisas acontecem, né? De um lado, eu estava ali referendada como docente, como acadêmica, né? Como pós-doutora, e no outro eu era racializada. Em face a isso, como mulher negra psicanalista, cuja carreira profissional se assenta na academia e na clínica, afirmo que há uma negação da dimensão negra em nosso país que, dadas as nossas características pobres, de baixa e desprezada erudição, somos colonizados no saber europeu que se apresenta como único, pelas referências eurocêntricas, por uma concepção de humano que não nos favorece como possibilidade. Tenho falado em muitos lugares que somos brasileiros e brasileiras tão bem colonizados que cumprimos à risca um dos personagens mais graves da colonização, o Capitão do Mato. Preto que mata preto a favor do Senhor. E tão bem colonizados e colonizadas somos que, diante do decolonialismo, uma das discussões mais profundas do terceiro milênio, por nosso desconhecimento disso, seremos recolonizados no decolonialismo, ou já estamos sendo. Em função disso, desde o assombro com que ouvi isso há alguns anos de um ex-aluno, Delcio Batista, negro, residente em Londres, até hoje consumo a literatura a respeito com afã e agonia. E é isso que compartilho com vocês para que busquem e se informem. Segundo item, ou segunda parte, colonialismo e neocolonialismo. O colonialismo foi um projeto de universalização da busca de matérias-primas através da condição de transmissão unilateral. A chegada de portugueses e espanhóis em maior escala, além de franceses, holandeses e ingleses, não se fazia como um fato social que faz cultura nas ações de dar, receber e retribuir. Ou seja, colonizar é espoliar, destruir e exercer domínio público, cultural e religioso, áreas que são essenciais para a garantia da humanidade, características da modernidade em que, paradoxalmente, cada um e cada uma se garantem como sujeitos de direitos. Recaindo sobre os negros, a colonização pode ter todos os nomes que se avente ao horror, da abjeção à violência, da expropriação ao desacato, da violação à desumanização, o que os negros e negras de todas as idades sofreram e sofrem nas balas perdidas, descarta qualquer desculpa. Da perda de referências, de nomes, de origem à impossibilidade de se organizar, de se saber quem se era. Imaginem que só de viajarmos, mesmo de férias, já nos perdemos. Como seria ser levado, ser levada, acorrentado e acorrentada, guardado e guardada no porão de um navio e esperar até que, com carga cheia, o veículo pudesse zarpar? Os navios negreiros eram conhecidos como tumbeiros. Desviavam a rota dos tubarões, porque muitos e muitas morriam de fome, de doenças e de banzo, de saudade. Chegavam, em média, 40% dos que embarcavam, e muitos morriam no caminho a pé, Brasil adentro. Vocês podem encontrar muitos detalhes dessa história na trilogia de Laurentino Gomes, Escravidão. Dos capturados e capturadas, também na esteira da violência, as mulheres eram violadas desde o navio, e caso houvesse fruto, isso implicava em uma geração de crioulos e crioulas mais ou menos situados ou situadas, mas ainda assim expropriados de origem, a não ser naquilo que eram como negros e negras, colonizados, escravos e apartados, objetos de uso e desuso de senhores. Sem ter para onde ir e sem ter como voltar, para onde mesmo? Essa modalidade não se esgotou e surge renovada a cada mudança de época. Na virada do século XX, o colonialismo se renovou na reunião do Reino Unido, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Japão e Império Otomano. Ásia e África foram repartidas, território, recursos e identidade para imposição cultural e extração de todas as condições que os favorecessem como senhores do mundo, posição que, aliás, humanos gostam bastante.
Essa posição de espoliação produz mais espoliadores, mesmo os escravos e escravas. Lembram que falei do capitão do mato? O sonho de todo oprimido é ser opressor, máxima freiriana que continua valendo. Pois bem, não bastasse isso, estamos no recrudescimento do colonialismo. No século XXI, a extração de valor, a espoliação e a escravidão se refletem em muitos campos no que Achille Mbembe chama de devir negro. Todos e todas serão esmagados e esmagadas pela lógica neoliberal, avanço do liberalismo, em que eu vendo o que eu quero para quem eu quero, que se acrescenta para o neoliberalismo de como eu quero, numa perspectiva necropolítica em que as vidas não contam, descontam e se apresentam como números descartáveis. A softwareização da existência transforma todos e todas em números com a anuência de cada um e cada uma. Em termos estritos, a softwareização é a introdução de novas funções ou a melhoramento destas, otimizando e encurtando o tempo, o custo e ou permitindo a inserção de novas funções, características aplicáveis às máquinas, mas parece que cabem bem aos colaboradores, aos empreendedores. O trabalho precarizado produz uma situação de medo e de insegurança, terreno fértil para as ameaças de perda de trabalho e de condições de sobrevivência, consistindo o medo, pior dos conselheiros, que permeia a sociedade contemporânea. Precarizado, como diz Ricardo Antunes, pesquisador brasileiro, não bebe, não come, não excreta. Pensador brasileiro de excelência, Ricardo Antunes destaca que os trabalhadores do futuro não sangram, porque não bebem água, não dá tempo. Os serviços baratos, uberizados, custam um humano explorando o outro humano. Nas formas de roupas baratas, comidas ultraprocessadas e desprovidas de nutrientes, rapidez de acesso com pouca qualidade, aplicativos gratuitos em que os produtos somos nós mesmos, nós mesmas. Parte 3. O que a psicanálise tem a ver com isso? Psicanálise e decolonialidade? Para começo de conversa, a psicanálise não deveria ser associada a nenhum adjetivo. Ou seja, não vou falar aqui de uma psicanálise decolonial, dado que, por princípio e lógica, não há psicanálise colonial, nem psicanálise inclusiva, porque não há psicanálise excludente. Ou seja, de novo, estaremos refletindo acerca da decolonialidade pensada sob o olhar da psicanálise e seus conceitos. A psicanálise é uma praxis que escuta o sofrimento. Como tal, pensa sobre o ser humano e, assim, pensa sobre a cultura, produção humana por excelência. Desse lugar, cabe à psicanálise indagar o que o humano faz e, em especial, o fato de ser consignado, consignada ao outro. De início, na vida, ser e estar para o outro, que para Lacan é grande outro, com O maiúsculo, função educativa e cultural, sustentada por alguém que cumpre isso por ser o seu lugar de cuidado. Após a puberdade, ou gradativamente até a fase adulta, ser para si, estar com os outros. Nessa passagem, o processo educativo e ensinativo, que é a transmissão da cultura, faz com que muitas coisas se entramem. A história com H, as muitas histórias dos que cuidam, como cuidam, em nome do que o fazem no dia a dia do crescimento de cada humano. Seres políticos que somos, a dimensão do poder como potência e possibilidades está sempre à espreita de cada ação. E isso faz com que não se possa esquecer a força de cada interação. Composição básica do processo educativo e ensinativo que faz identidade, comunidade, segurança e organização. Porém, sempre há um porém, isso não se faz de forma harmônica e tranquila, dado que cada um e cada uma não são parecidos, ou se são parecidos, não deixam de ser radicalmente diferentes uns dos outros, umas das outras. Onde há humanos, há conflitos, dissensões, indisposições e atritos. Estar junto é pagar a conta do mal-estar, ao qual nos assujeitamos por sermos únicos e, exatamente na mesma medida, precisarmos do reconhecimento do outro. Se de um lado o laço social é o lugar de chance de nosso conforto, alívio de nossa sozinhez absoluta, sem estar para a comunidade no cuidado com e para o outro ou outra, é o inferno dos pesadelos de busca de reconhecimento, que só vem quando cuidamos uns dos outros, cuidamos umas das outras. Um aspecto se torna relevante nesse quadro todo, a linguagem, construto humano que sustenta as representações e é por elas sustentada, tecendo a realidade humana. A realidade é essa entretela de vivências e experiências, narrativas que compõem a verdadeira existência humana com nomeações que não são meros rótulos, são definições e essência. Seguindo esse raciocínio, podemos entender a gravidade de uma situação socioeconômico-política
cujo eixo seja a exploração do outro, seu uso e descarte. Nessa lógica, somente se orienta a violência e a destruição como norma diante do medo, da insegurança e do temor de ser massacrado pelo outro. O escravo, roubado de sua identidade, renomeado, desorientado, abusado. A escrava violada, massacrada, descarnada de sua realidade. Menciono Lacan no Seminário 17. Logo depois da última guerra, eu já tinha nascido há muito tempo, tomei em análise 3 pessoas do interior do Togo, que haviam passado ali sua infância. Ora, em sua análise, não consegui obter nenhum rastro dos usos e crenças tribais, coisas que eles não tinham esquecido, que conheciam, mas do ponto de vista da etnografia. Devo dizer que tudo predispunha a separá-los disso, tendo em vista que eles eram esses corajosos mediquinhos que tentavam se meter na hierarquia médica da metrópole. Estávamos ainda na época colonial, ou seja, a França era a colonizadora do Togo, né? Portanto, o que conheciam disso no plano do etnógrafo era mais ou menos como no do jornalismo, mas seus inconscientes funcionavam segundo as boas regras do Édipo. Era o inconsciente que tinham vendido a eles, ao mesmo tempo que as leis da colonização, forma exótica, regressiva do discurso do mestre, frente ao capitalismo que se chama imperialismo. Essa lógica profundamente interessante ao mercado e às formas moderna e tardo-moderna do capital renova-se continuamente. Na contemporaneidade, mencionada por Mbembe como tardo-modernidade, as características da modernidade se acirram: individualismo, competitividade, exploração, busca incessante da felicidade, quase delirante, dado que não existe para ninguém, homogeneização e massificação. O apartheid, segregação radical na África do Sul de 1948 a 1994, a guerra contra a Palestina, a guerra do Golfo, a campanha do Kosovo, situações tardo-modernas de colonizar de forma globalizada na anuência dos espectadores. Em situações como essas, o humano não tem ancoragem, não consegue se erguer e se compor na cultura, um ou uma pelos outros e pelas outras. Ancoragens que envolvem escuta, cuidado, respeito e tolerância ao sofrimento que jorra incessante. Escutar isso de maneira a construir gradativamente uma borda faz com que não haja transbordo nem perdimento de si na dor. Se na necropolítica as vidas não contam, o sofrimento conta. E a necropolítica aliada ao neoliberalismo faz valer o necroliberalismo, psicopatologizando, ou seja, criando a ilusão de que o patos é doença, quando é paixão e intensidade, sinais de saúde e resistência da vida. E medicalizando, quando ninguém escuta, a medicação para anestesiar e adiar a resolução, assim nada fazer. É a ação do neoliberalismo, no necroliberalismo, nos fazer acreditar que é um projeto possível sem o outro, sem a busca difícil e dolorosa do reconhecimento que nos faça um com dois. Ilusão constante que só engana o eu porque nos habita o anseio tardo-moderno de ser feliz sem custo, sem dor e sem empenho. Na introdução mencionei os horrores da pandemia do Covid-19. Uma delas, bem necroliberal, é o texto da Nota Técnica 11/2019, que no item 5.2 permitiu que crianças e adolescentes fossem internados em hospícios. Além de muitas sandices, como o retorno dos leitos hospicialares, sim, a volta dos hospícios como parte da rede de atenção psicossocial, o eletrochoque, o ECT, como medida terapêutica, e a alocação da política de álcool e drogas para fora da Política Nacional de Saúde Mental, essa medida de hospicialização de crianças e adolescentes sem seus responsáveis, pelo tempo que fosse necessário, é mais refinada que 120 dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Faço questão de citar textualmente essa nota técnica neste item. Não há restrições absolutas para o atendimento de pacientes menores de idade nos serviços da RAPS, sendo aplicável o bom senso, a ética e o princípio da preservação da integridade física, moral e da vida do paciente. O melhor interesse do paciente deve sempre prevalecer. Deve-se colocar como exemplo o caso de internação de crianças e adolescentes em unidades psiquiátricas. Vale ressaltar que não há qualquer impedimento legal para a internação de pacientes menores de idade em enfermarias psiquiátricas de hospitais gerais ou de hospitais psiquiátricos. A melhor prática indica a necessidade de que tais internações ocorram em enfermarias especializadas em infância e adolescência. No entanto, exceções à regra podem ocorrer, sempre em benefício dos pacientes. É até irônico, né? Eu cito esse horror higienista, nada mais colonial que o higienismo,
muitas vezes em muitas palestras, oficinas e cursos. Eu já falei inclusive disso aqui no Outras Lidas. E fico sempre encantada, entre aspas, em ver que as pessoas não sabiam disso, que debaixo de seus narizes crianças e adolescentes passaram natais internadas. Ninguém sabe em que condições. A nota foi revogada, mas será que avançamos no cuidado com crianças e adolescentes absurda e equivocadamente psicopatologizados e medicalizados? Mbembe diz, repito, que estamos diante de um devir negro, uma nova condição fungível e solúvel, que se tornou padrão de vida generalizado. Sujeitos do mercado e da dívida, homens-máquina, homens-coisa, homens-código, homens-fluxo, descartáveis. Por fim, a última parte, poderia sem dúvidas falar muito mais para instar cada um e cada uma de vocês para resistirem diante das armadilhas atuais e para que não façam parte do esquadrão apocalíptico dos especialismos que funcionam a serviço do necroliberalismo. Mas sei que é só pelo enfrentamento dos nossos medos e dos desejos que eles revelam, no ofício da análise pessoal que se encontram as chances desse confronto. Então deixo aqui essas tantas palavras e agradeço novamente. Espero que estudem, que leiam, que conheçam as peripécias e as amarras que nos impedem de saber o que nos acontece. Desde as leis, as normas técnicas, os conselhos e códigos. Não se deixem levar pelo que dizem do que se escreve, nesse sentido, nem pelo que eu alertei aqui. Sigam pistas, conheçam e se apropriem. Informação é poder, força e potência. Por isso somos convidados e empurrados sempre a não conhecer, para que não saibamos. Grande abraço, ainda estou aqui. Muito obrigada. Bom, é isso, não vou comentar nada, porque senão já vira outra coisa. Convido vocês a conhecerem Outras Lidas, conhecerem os Lidas. No Lidas, em breve, nós vamos ter uma nova apresentação, saindo do forno, uma outra indo hoje, né? Aguardem, temos mais obras em preparação. O Outras Lidas também vem por aí, com muitas novidades. Façam sugestões, compartilhem, se inscrevam, estejam conosco. Um abraço.